Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Para nós é uma alegria, mais uma vez, estarmos nos encontrando, e o nosso desejo é que o Mestre Jesus possa visitar a casa de cada um de nós, possa levar paz, esperança e a certeza de que não estamos sós, que Ele está na condução dos destinos de nosso planeta e que neste momento, quando nos reunimos, ainda que pelas tecnologias que estão disponíveis, em seu nome, Ele estará com cada um de nós, nos lugares em que nos encontrarmos, através da emanação do seu amor, das suas energias e também da presença dos amigos espirituais, dos mentores pessoais e dos trabalhadores anônimos que em seu nome se espalham levando amor por todos os cantos. E hoje, nesta noite, o nosso estudo está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em seus itens 1 e 2, que é a sugestão oferecida pela benfeitora Joana de Ângeles no capítulo A Perfeição, que está no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o item, a temática de referência é Caracteres da Perfeição. Então vamos fazer a leitura para juntos depois podermos ter as reflexões necessárias. O primeiro item do capítulo 17, o item 1, traz uma transcrição do Evangelho de Mateus, que está no seu capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E lá Mateus registra a seguinte fala de Jesus: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aqui, Allan Kardec começa a descrição a partir do versículo 44. O versículo 43 é interessante, porque Jesus começa a sua fala dizendo assim: Ouviste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E daí prossegue, mostrando esse paradoxo, essa dicotomia com a interpretação da lei de amor antes de Jesus e aquela que ele veio nos esclarecer como é verdadeiramente a lei de amor oferecida por Deus. E aí tem todo o segmento. Só que essa passagem evangélica, se nós fizermos uma leitura ao pé da letra, como se fala no vulgo popular, pode nos parecer uma proposta impossível, uma proposta por demais ambiciosa, nós alcançarmos a perfeição, como perfeito é Deus, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E aí no item 2, Allan Kardec vem nos ajudar, e ali sabemos que ele reproduz os ensinos dos Espíritos, como interpretar adequadamente essa proposição de Jesus. Nos diz Allan Kardec: Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, abre aspas, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, fecha aspas, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz:
em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, ou amor aos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão, da extensão do amor. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Vejamos aí a forma clara como a doutrina espírita nos ajuda a compreender o Evangelho de Jesus, nos mostrando e nos lembrando que, obviamente, não nos é dado alcançar a perfeição divina, a perfeição na dimensão de Deus, que é único, que é onipotente, que é onipresente. Então ninguém pode alcançá-lo. Mas Jesus quis nos dar uma espécie de meta que nos faz sempre estar avançando, sempre nos esforçando. É um horizonte que nós buscamos como o início do arco-íris, em que nós perseguimos, mas nunca alcançamos. Mas isso, dentro do processo evolutivo, faz com que nós procuremos sempre adquirir em nossas vidas, em nosso comportamento, em nosso ser, em nós espíritos, as características que nos aproximam de Deus. E aí nós estaremos nos aproximando da perfeição relativa. A palavra perfeição, ela tem a sua origem etimológica no latim perfectus, a ação de se tornar perfeito, perfectus. E perfectus significa completo, inteiro, terminado. Então, quando se fala ou se propõe que nós alcancemos a perfeição, a proposta é para que nós possamos nos integralizar, possamos nos preencher de todos os atributos divinos que em potência nós já trazemos. Nós somos sementes de Deus, Ele nos lançou da sua própria essência. Então é como se cada um de nós fosse um molde que já tem a sua estrutura prevista com os atributos divinos relativos em nós criaturas e que nós vamos preenchendo. É como se fosse uma piscina vazia e à medida que nós vamos enchendo, nós vamos nos tornando mais próximos da perfeição relativa possível. Daí a nossa busca por nos tornarmos esse processo de individuação, de conexão com o divino. Deus já nos dá um molde em que nós vamos preenchendo. Ouvimos muito, desde cedo, os nossos estudos na escola, depois na faculdade, dizer que nós só utilizamos um percentual muito pequeno da capacidade cerebral. E isso já nos sinaliza que há muito a avançar. Jesus sempre enalteceu as potencialidades do Espírito. Ele dizia: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, podeis fazer o que eu faço e muito mais, mostrando aí que Jesus não alcançara ainda o ponto final da evolução que um espírito pode chegar. Então Jesus sempre nos enalteceu isso, para que nós buscássemos preencher-nos de virtude, das virtudes possíveis. Mas a doutrina espírita, os diversos exemplos que a história nos traz, desde a mais antiga até a mais recente, nos ajuda a compreender que essa busca pela perfeição, ela não deve ser feita de uma forma neurótica, neurotizada ou mesmo sem ter uma razoabilidade.
E porque há pessoas que estabelecem metas inalcançáveis para o momento, que serão alcançadas lá no futuro, ou que ficam reféns dos resultados que virão adiante como uma consequência natural do esforço presente. Então, tornam com essa perspectiva o presente sofrível. Então é como aquela pessoa que trabalha durante toda a semana na expectativa do final de semana, ou alguém que trabalha todo o ano na expectativa das férias do final do ano. Ao invés de tornar aquele momento presente prazeroso, de extrair dele as coisas positivas, de buscar em cada momento, em cada experiência, o que ela tem de positivo, ficamos sempre naquela ansiedade, esperando o futuro. Tem pessoas que estabelecem metas de leitura e então estabelece um cronograma de quantos livros eu vou ler, quantas horas por dia eu vou ler, e muitas vezes, ao invés de se deliciar com o aprendizado, de se dar o tempo de absorção, de reflexão, de meditação, passam rápido para poder alcançar e completar ali o cronograma estabelecido, ou então aquele quantitativo, e depois se envaidece de ter lido 10, 15, 20, 30 obras no ano, mas sem aquele tempo necessário para a sua condição de refletir, de absorver, de fazer as conexões com o dia a dia, com as suas particularidades. E então, vejam que cada um deve buscar uma estratégia evolutiva, mas de forma natural, até porque este processo ele leva um tempo natural. A nossa evolução ela não é o trabalho de uma encarnação, de duas encarnações. E a encarnação ela tem essa finalidade de nos ajudar no nosso processo de aperfeiçoamento. Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos qual a finalidade da reencarnação. E eles nos disseram que ela serve para ajudar o espírito, como caminho, como ferramenta para que o espírito alcance a sua perfeição. Mas ela às vezes tem o caráter de missão para uns, caráter de expiação, porque nós precisamos passar por todas as vicissitudes, por todas as experiências para desenvolver as habilidades intelectuais, as habilidades emocionais e nos diversos campos. E também lá é dito que, além de servir de ferramenta para a nossa evolução e para alcançarmos a perfeição, é também uma oportunidade que Deus nos dá para nós cumprirmos a nossa parte na obra da criação. Deus quer que nós participemos ativamente da obra da criação. E à medida que nós ampliamos as nossas capacidades, a nossa participação vai ganhando também importância maior, vai ganhando para nós, para o contexto no qual nós nos inserimos. Então, a vida é esse grande presente, essa página que Deus nos dá para que nós possamos escrever a nossa história e irmos nos aperfeiçoando. No livro Missionários da Luz, o autor espiritual André Luiz, obra que foi recepcionada através da psicografia de Chico Xavier, registra lá uma fala do espírito Alexandre, um mentor da obra ali, dos relatos que estão descritos naquela obra, que é muito lenta essa passagem nossa, esse nosso período de evolução. E ele fala algo no sentido de que neste período há um oceano de palavras e algumas gotas de ação. E este é o nosso exercício, é sairmos um pouco da moldura e nos dedicarmos à obra, não nos focarmos tanto nos aparatos exteriores, mas mergulharmos em nós mesmos. Porque, e sem paranoia, sem neurotizar, vamos verificar que mesmo as grandes referências que nós temos no cristianismo, na história em geral, nenhuma delas, com exceção de Jesus, demonstrou ter alcançado a perfeição. Se formos observar a história de Francisco de Assis, aquele que veio regenerar lá entre os séculos XII e XIII, a essência do cristianismo que estava se perdendo pelos equívocos humanos e cria ali aquela fraternidade destituída, despreocupada dos adereços exteriores, de vaidade, de poder, mas no final da sua vida, Francisco de Assis começa a se preocupar, porque alguns dos seus irmãos que faziam parte ali da fraternidade, da ordem dos franciscanos, já estavam depois introjetando no grupo
os velhos vícios de dogmatizar, de tornar o Evangelho do Cristo, que embora tão profundo, é tão simples no seu esclarecimento e na sua vivência, exige apenas de nós um esforço, mas ele é simples, não exige recursos intelectuais mais dilatados, não exige recursos financeiros, basta que nós nos identifiquemos com a proposta cristã e passemos a trabalhar. Madre Teresa de Calcutá falava que mãos que trabalham muitas vezes valem mais do que bocas, que lábios que oram, se esses lábios apenas ficam na oração, mas não fazem também o trabalho. Então, ele ali no final começou a se preocupar e aí vai conversar com Clara de Assis, que também se inspirou na sua tarefa, e quando chega até Clara, depois de alguns instantes em que ele mostra ali a sua tristeza, porque ele já está com uma situação de saúde já piorando, e ele percebe que tinha pouco tempo de vida, e aqueles que iriam continuar já não estavam se mantendo conectados com a essência da proposta que ele veio ali trazer e cumprir aquele papel de regeneração da pureza do Evangelho cristão. E Clara de Assis, já com uma lucidez que alcançaram inclusive pela colaboração de Francisco, fala: Pai Francisco, o senhor é um homem muito apegado. E ele no primeiro momento não percebe, eu me despojara de tudo, pensava. Abdiquei da condição financeira, abdiquei do nome de família, de tudo. E eu sou muito apegado. E aí ela esclarece: o senhor está apegado à obra, à ordem que criou, mas ela não é sua, ela é da vida, é do mundo. E aí ele para, pensa: você tem razão. E ele fica feliz porque percebe que tem mais aquele elemento para se desapegar. E quantos de nós não nos apegamos ao cargo que ocupamos na sociedade, em nosso emprego, aos papéis que exercemos no campo religioso, no campo social? As reuniões mediúnicas muitas vezes nos trazem trabalhadores de diversas religiões que tinham papéis de destaque, apegados à obra a qual faziam parte, incomodados com os destinos que foram tomados, querendo interferir, vejam, apegados a uma obra positiva. E ali temos o exemplo de Francisco de Assis. Quando vamos também recorrer ao exemplo de Chico Xavier, em diversos momentos da sua biografia nós temos lá relatos de Chico ressentido, uma senhora que, pensando ingenuamente auxiliá-lo, porque Chico tinha um cachorro que tinha uma deficiência nas pernas, nas patas traseiras, e que se sujava e dava muito trabalho a ele. Então, ela um dia lá, percebendo que Chico gastava um certo tempo para cuidar, para limpar a sujeira que o cão fazia, ela vai e dá um veneno e o cachorro morre. E depois, ingenuamente, ela própria confessa, e Chico fica ressentido com aquilo. E Emmanuel, seu benfeitor espiritual, depois relata que aquele sentimento dele já estava tendo repercussões no trabalho espiritual e que ele deveria se esforçar então para desfazer. E aí Chico pergunta: como é que eu faço? E aí Emmanuel fala: ela tem um grande desejo, ela quer ter uma máquina de lavar. E Chico tinha parcos recursos, o emprego dele não gerava uma grande remuneração, mas ainda assim ele compra aquela máquina parcelada e dá para aquela senhora, e ela fica tão feliz, e a felicidade dela faz com que ele vá com o tempo diluindo aquele sentimento negativo que ele trouxe. E temos várias outras passagens. Vejam, um espírito missionário, um espírito que na obra, na próxima dimensão do autor, o Dr. Inácio Ferreira, espírito, através do médium Carlos Bacelli, vai descrever a desencarnação de Chico Xavier, vai descrever os bastidores espirituais do velório, do percorrer, do decorrer ali, quando iam se encaminhar para o seu sepultamento, e que é relatado na obra que somente na época da desencarnação de Jesus e depois de Francisco de Assis, houve uma movimentação espiritual tão grande como ocorrera com a desencarnação de Chico Xavier. Primeiro
Jesus, depois Francisco de Assis e agora Chico Xavier, com caravanas espirituais de todos os lugares do orbe, com benfeitores espirituais ali presentes, inclusive o irmão Batuíra é relatado que estava aqui naquele momento participando daquela festividade espiritual de retorno de Chico Xavier à pátria espiritual. E em determinado momento vai se formando uma espécie de facho luminoso, parecendo um arco-íris que vai se ampliando, aquela luminosidade vai se densificando, e no momento em determinado momento, desce uma luz, toma uma forma aparentemente humana e acolhe Chico ali e leva. E ali na obra fica sugerido que ele foi acolhido pelo próprio Jesus, um espírito missionário, um espírito bondoso, mas que tinha também as suas fraquezas, que não era perfeito, que não estava ainda completo, integrado com todas as habilidades do espírito preenchidas em si. E aí muitas vezes, nos desafios da vida, nos desafios do mundo, nós achamos que para alcançarmos essa perfeição, nós precisamos focar a nossa lente, o nosso olhar para determinados adversários exteriores no mundo, para os obstáculos que o mundo nos oferece. E aí lembramos de uma lição que está no livro Luz Acima e é contada pelo espírito Humberto de Campos, ali usando o pseudônimo Irmão X, em que ele vai nos descrever um diálogo ocorrido e que o evangelho tradicional não relata, ocorrido entre Simão Pedro e Jesus. E fala que era uma manhã agradável, perfumada, e Jesus começava uma caminhada com Simão Pedro entre Cafarnaum e Magdala, cidades de uma distância relativamente pequena. E Pedro, naquela sua ansiedade, naquela sua fé, naquela sua disposição, pergunta: Senhor, me fala aí, quais são os grandes adversários que nós encontramos no mundo? Eu quero conhecê-los, quero saber para podermos lutar contra eles e espalhar o seu evangelho, a boa nova. E Jesus, com a sua tranquilidade, responde: Pedro, o tempo, a experiência traz todas as respostas. Mas Pedro, ansioso, agoniado, fala: Senhor, o tempo demora, alcançar a experiência é muito demorado. O Senhor poderia dizer? E Jesus fala: Simão, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora às vezes é suficiente para nos oferecer grandes lições. E Pedro fica ali a pensar, e eles saem a caminhar. Em determinado momento, Pedro percebe que entre o caminho tinham algumas figueiras, um momento assim do trajeto que tinha algumas figueiras, elas começam a balançar. Ele pensa que é um fariseu, alguém que está perseguindo Jesus, e ele começa a ficar nervoso, começa a ficar receoso e grita: saia daí, fariseu, saia daí, fariseu. E ele entra na frente de Jesus para proteger, e eis que depois começa a ouvir uma gargalhada. E aí daquele meio daquela vegetação sai o seu irmão André, também apóstolo do Cristo, dando gargalhadas e rindo. E Jesus então adverte Pedro como medo injustificado, sem observar ainda as variáveis, pode se contornar, converter num adversário cruel. E eles começam a andar. Mais adiante encontram um levita que está recitando textos da Torá, e o levita olha para Jesus, para Simão e para André com um olhar de superioridade e desprezo. E então Pedro fica enfurecido, colérico, começa a discutir ao ponto do levita ficar com medo e sair dali. E Jesus depois adverte Pedro para a necessidade de controlar a cólera, que também é um adversário cruel. E eles seguem adiante e chegam ao momento que encontram um viajor que vem de Jerusalém e fala, vendo Jesus, vendo 2 dos seus apóstolos, fala: olha, aquele leproso, e dá o nome, que foi curado, ele está em Jerusalém falando impropérios, acusando Jesus de ser falso profeta. Ele foi curado e está falando isso. E então Pedro fica novamente enfurecido e ele fica falando impropérios sobre aquele
homem que foi curado, que não demonstrava ter a gratidão. E ele fica ali mostrando um conformismo com aquela postura. E Jesus chama a atenção para a dureza, que pode também ser um obstáculo em nossa vida. A dureza no sentido da falta de indulgência, de compreensão, de entender o lado do outro, o tempo do outro e as escolhas do outro. E a viagem prossegue. Mais adiante eles se deparam no caminho com um romano chamado Rufus Gracchus. E ele era um romano rico, mas semi-paralítico, então ele era carregado numa liteira por escravos. E quando passa, o romano olha com um olhar de superioridade, de desprezo por Jesus e pelos seus 2 apóstolos. E Pedro então vai e começa a comentar com Jesus: "Ah, Senhor, como eu gostaria de curá-lo", utilizando os poderes do Espírito, aqueles que eram demonstrados e testemunhados por Jesus e que também os apóstolos muitas vezes já faziam. Como eu gostaria de curá-lo para ele se curvar à força do Senhor, de Deus. E Jesus o admoesta e fala: Pedro, o Pai nunca se impôs a ninguém, nós vamos impor. Observa, Pedro, que a vaidade é um adversário sutil, mostrando ali que o desejo que surgiu em Pedro de curar não era pelo bem do outro, mas era para se sobrepor ao outro. Era uma forma de aparecer, de se destacar, era a vaidade. Então eles param por alguns instantes para descansar num local apropriado, uma espécie de hospedaria, mas que tinha também ali um momento de descanso, a água, a bebida, e tinha alguns viajantes também parados ali. Eles estavam conversando e falando das ocorrências de Roma, das ocorrências de Jerusalém, conversando dos governos da época, e Pedro começa a participar daquela conversa, começa a falar do imperador Tibério, e ninguém ali é poupado nas críticas, nas observações. E Jesus observa, olha, e depois pergunta: Pedro, Simão, foste a Roma alguma vez? E Pedro, constrangido: não, Senhor, é porque falas com tanta propriedade que parece que viveras lá. E então Pedro fica envergonhado e Jesus fala: Pedro, a maledicência é também um adversário em nossas vidas. E então eles saem a caminhar, Jesus olha para o sol e comenta com Pedro: veja, Pedro, passaram-se apenas aproximadamente minutos que conformam 1 hora. E neste momento nós já fomos visitados por 5 dos maiores adversários do ser humano: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Observe que os maiores inimigos estão dentro de nós, que a verdadeira luta é travada em nosso íntimo. Então, para alcançarmos a perfeição, nós precisamos ter esse olhar para dentro, observar cada experiência para que então possamos avançar, possamos nos aperfeiçoar, mas buscando tornar cada experiência uma experiência grandiosa naquele momento, ainda que seja pequena. E para que tenhamos uma reflexão nesse sentido, vou projetar para vocês um pequeno vídeo de cerca de 1 minuto e meio do escritor, professor ítalo-americano Leo Buscaglia, já falecido, que é um trecho de uma palestra sua, mas que nos traz uma emocionante reflexão e que muito pode nos ajudar a também traçarmos uma nova estratégia em nosso projeto evolutivo individual. Vamos assistir. One of my colleagues had a massive heart attack the other day. He was something like 52 years old. They called the daughter, who lived in Arizona, to come out at once. She was 22. She rented a car at the LA International Airport and drove on the Los Angeles freeway and was in a violent accident in which she was killed. She was 22 and she's dead. He has recuperated. You never know. It's a great, wondrous mystery. And the only thing we know that we have for sure is what is right here, right now. Don't miss it. Life is not a trip in itself. It's not a goal. It's a process.
You get there step by step by step by step. And if every step is wondrous and every step is magical, that's what life will be. And you'll never be one of those people who reach the point of death without ever having lived, because you've never missed a thing. Don't look over other people's shoulders. Look in their eyes. Don't talk at your children. Take their faces in your hands and talk to them like this. Don't make love to a body, make love to a person. Touch her. Braille her. And do it now, because that moment doesn't last forever. It's fast disappearing, and it'll never come again. And most of us spend our lives crying over past moments. There's still a million more. To use it all up is Vejam que bela mensagem, que nós podemos, e permitam-me dizer, devemos também assimilar em nossas vidas. Que nas nossas metas de aperfeiçoamento, nós não nos preocupemos com um boletim da vida, não nos preocupemos se vamos alcançar tal ou tal ponto, tal ou qual situação, que nós nos foquemos no dia de hoje, nas nossas experiências, nas nossas relações, que possamos amar aqueles inimigos que renasceram em nossos lares, que possamos orar por aqueles que nos fazem algum mal, por aqueles que nos geram algum problema, alguma dificuldade, que possamos buscar na viagem aproveitar cada momento, para que ela como um todo ao final seja prazerosa. Que possamos nos lembrar do Mestre Jesus, que não perdia nenhuma oportunidade para ensinar, para testemunhar, para auxiliar, que via em cada ser humano um irmão em aprendizado, que nós também possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para que cada vez mais nós nos aproximemos dele, para que cada vez mais nós possamos encontrar o divino que há dentro de nós, para que cada vez mais nós possamos encontrar o reino de Deus que está em nossos corações. Que Jesus nos abençoe e que Deus possa olhar por cada um de nós neste momento, sabendo que nós estamos fazendo o nosso esforço dentro da nossa condição, para que assim todos juntos possamos conhecer este novo mundo, as primeiras horas, os primeiros raios do sol já começam a aparecer no horizonte da vida. Muita paz a todos.